Boa noite, turma. Eu preparei esse material só para vocês avançarem um pouquinho mais em administração de farmácia. Também pretendo montar um questionário ainda hoje para deixar para vocês também. Mas aqui é só algumas bases para vocês saberem como estruturar uma farmácia, as principais leis e questões que a gente tem que ter na área de administrativa para saber operar com a administração na área de farmácia. Então vamos lá, é um vídeo, eu espero que fique curto, vamos ver como é que fica. Bom, primeiro ponto, como montar uma farmácia? Bom, vamos lá, vamos começar pela área histórica. No século X, na Espanha e na França, se criou as primeiras boticas, que mais tarde modelariam o que a gente chama de farmácia e drogaria. Aqui no Brasil, nós temos uma lei, a 13.021 de 2014, que define a forma que tem que ser uma farmácia. O que é uma farmácia? Bom, a farmácia é uma unidade de prestação de serviços, destinada a prestar assistência farmacêutica, assistência à saúde, orientação sanitária individual e coletiva, e que processe manipulação e dispensação de medicamentos magistrais, oficinas, farmacopeicos ou industrializados, cosméticos, insumos farmacêuticos e produtos farmacêuticos correlatos. Essa é uma base geral para vocês conhecerem o que seria em farmácia. Aí nós temos um detalhe que eu encontrei que talvez vocês gostem de saber. Existe um guia da Associação Farmacêutica de Pesquisa que publicou em 2019, infelizmente eu não tenho, e esse ano de 2020, talvez por causa do coronavírus, ainda não foi publicado nada pela Associação da Indústria Farmacêutica. Mas ele publicou dados do ano anterior, então a gente tem dados de 2018 e tem uma estimativa até 2023. Eu acho que isso vai aumentar, por causa do coronavírus mesmo. Vai aumentar a área farmacêutica. Então vamos lá. Ele fala que o gasto global no Brasil em medicamentos atingiu 1,3 trilhões de dólares. Olha só que número. E pode chegar a 1,5 trilhão em 23. O mercado, isso no mundo. O mercado é gasto global, né, no mundo. O mercado farmacêutico brasileiro movimenta 39 bilhões de dólares e pode chegar a 43 bilhões em 2023, comercializando em torno de 238 milhões de doses. Em termos de faturamento, quanto ganha, considerando que os medicamentos de referência, os similares, os medicamentos isentos de prescrição e o genérico, ele cresceu 11%, chegou a 90 bilhões em 2018. Atingiu essa marca de reais, né? Notem que são 43 bilhões de 39 bilhões de dólares, 90 bilhões de reais em 2018. Então, o mercado que mostrou um crescimento de 2018. 2019 a gente não tem o dado ainda, realmente não temos agora em 2020 o dado de 2019, mas também deve ter tido um crescimento, e esse ano eu acredito que por causa do Covid, como as farmácias não foram fechadas em lugar nenhum no Brasil, o crescimento é muito maior, pessoal. Vamos lá. As mudanças que vêm ocorrendo no mercado farmacêutico. Bom, existe uma demanda crescente no país para o mercado de remédios, principalmente por causa do potencial de consumo de duas classes. As classes C, que é uma das maiores classes brasileiras, e a classe D. Para vocês terem uma noção, o que é essa classe C, eu vou explicar o seguinte, pessoal. É considerado pelo IBGE, classe C, quem ganha de 1 até 3 salários mínimos per capita. Então essa pessoa é considerada da classe C. Acima de 3 salários mínimos, dá mais ou menos 3.200 por mês, você já é classe B aqui no Brasil. E classe D no Brasil? A classe D a gente considera
quem está entre os programas sociais e um salário mínimo de salário mesmo, 1.045, programas sociais até 1.045. Então vai de 300, 500 e poucos reais até 1.045. Abaixo disso é que já complica um pouco como classe social. Mas essa classe é uma classe de muito consumo aqui no Brasil de remédio. Bom, outra mudança que vem ocorrendo é a facilidade de acesso a software de gestão nas drogarias. Então muitas drogarias estão sendo administradas com software de venda, software para controlar estoque, softwares, coisas. Outro ponto que é importante é o envelhecimento da população brasileira. Nós estamos com uma população brasileira. O Brasil, classicamente, sempre teve uma população jovem. O número de jovens sempre era maior do que o número de pessoas mais velhas no Brasil. Hoje isso se inverteu. Nós temos um número de pessoas que já tem mais idade no país, que está quase igual ao número de jovens. Então nós não temos mais uma pirâmide etária. Nós temos, na realidade, uma situação que alarga uma faixa etária brasileira. Nasce muito menos pessoas do que o envelhece pessoas. Então as pessoas têm muito mais velhos no país. E o envelhecimento da população brasileira segue uma tendência mundial. Hein? Isso é nos Estados Unidos, já aconteceu no Japão, já aconteceu em alguns países europeus, mas principalmente está acontecendo na Coreia, Estados Unidos, na Rússia, também é assim, já são populações muito mais velhas. E esse envelhecimento da população brasileira vem em toda a América Latina. O principal país que está envelhecendo muito aqui no Brasil, até mais na América Latina mais rápido que o Brasil, é a Argentina. A Argentina está com um número de velhos muito maior do que o nosso. Então, a população brasileira vem realmente envelhecendo. E isso causa uma tendência toda para o setor farmacêutico. Bom, a possibilidade de expansão do portfólio de produtos para produtos de higiene, de limpeza, perfumaria, produtos de conveniência, ela já criou o que a gente chama mega stores, grandes lojas com faturamento mensal bem expressivo, só na área de drogarias. Principalmente em shopping centers e coisas, funciona mega stores. A localização. Como se define uma localização de imóvel para montar uma drogaria? Tem algumas variáveis que a gente tem que levar em conta. A primeira variável é o perfil do público. Analisa o perfil dos clientes com antecedência, a criação. Fica mais fácil quando eu analiso quem é o cliente que eu vou atender. Então a faixa de renda, os hábitos de consumo, identifico as melhores regiões para a gente montar uma drogaria. O aluguel. Tome muito cuidado com o aluguel do imóvel, porque o aluguel do imóvel tem que estar adequado às condições do aluguel e condição de renovações contratuais. Por quê? Porque o aluguel do imóvel consome grande parte do teu custo fixo. Então, se a pessoa não prestar atenção no que alugou, o quanto está pagando de aluguel, ela pode perder muito. Então, tem que tomar cuidado. A vizinhança. Tem que analisar os empreendimentos ao redor de onde você vai alugar. Um dos fatores é que, por exemplo, se está lá perto de um hospital e uma clínica, é uma ideia boa, mas tem todos os concorrentes lá. Todos os concorrentes tentam se instalar perto do hospital ou clínica. Isso faz com que dificulta o cliente ser fiel à tua farmácia e a manutenção de margem de lucro, porque você está disputando com concorrentes diretos. Outro ponto, acessibilidade. A drogaria é um negócio que o cliente não demora muito tempo, então tem que ter um estacionamento para ter sucesso na farmácia. E ter um acesso a cadeirante, pessoas com deficiência, também é um fator de acessibilidade que tem que ser observado. Mais um detalhe, a visibilidade. A possibilidade de exposição, você tem que verificar se não tem árvore na frente da placa, da fachada, se você pode fazer uma exposição boa ali na frente. São os principais pontos que vocês têm que ver em termos de localização. Exigências legais. Bem, pessoal,
Existe uma resolução da Anvisa, que é a 4409, que trata do mínimo de procedimento operacional padrão que os estabelecimentos têm que ter. Essa resolução foi feita com base numa lei, a 5991 de 73, que diz o seguinte: os seguintes itens têm que ter. Quais os tipos de estabelecimento é permitida a dispensação de medicamentos para o público? Quais as atividades são permitidas para a farmácia e a drogaria? Qual a necessidade de presença do responsável técnico durante todo o horário de funcionamento do estabelecimento? A obrigatoriedade de licença sanitária junto a órgãos de vigilância sanitária para a realização de atividades e as condições básicas requeridas para aviamento de receitas em farmácias. Então, procurem essa lei que vocês vão ter toda coisa, e essa resolução vocês vão ter toda a exigência legal para montar uma drogaria. São os dois instrumentos mais sérios, fora os instrumentos normais, como contador, como bombeiros, como prefeitura, para localizar a empresa, do estilo que vocês quiserem. São os instrumentos mais certos. Bom, o que é importante para atrair cliente para uma farmácia? Primeiro, o atendimento diferenciado. Então eu tenho que ter um atendimento com melhor relacionamento. O marketing, que a gente chama marketing de relacionamento com o cliente. Eu tenho que ter procedimentos farmacêuticos. Eu tenho que ter preço baixo. Eu tenho que ter uma fachada bonita, layout. Eu tenho que ter um marketing, uma boa localização e ter um estoque. São 7 pontos que vocês vão precisar para atrair cliente para uma farmácia. O que os consumidores veem primeiro para comprar o medicamento? Por incrível que pareça, independente de classe econômica, essa é uma pesquisa que tem aqui, ó. Você vê aqui, ó, classe A e B, ó. Pesquisa preço para comprar? Sim, não, 50-50. Classe C e D, 46 não pesquisa, 54 pesquisa. Ou seja, a maioria, independente de classe social, independente, verifica preço. Verifica preço. Então aqui está, essa pesquisa foi feita por essa empresa Close, com 200 consumidores. Eles fizeram dentro de foi divulgada por um órgão de pesquisa, e ela foi feita em São Paulo, no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, no Distrito Federal e no Ceará. Aqui para nós seria na região sul, ó, a região sul, 50-50, para saber se preço é importante ou não do produto, se a pessoa pesquisa preço. Então, tome sempre cuidado. Bom, os serviços na drogaria. Sempre definir serviço na ótica do cliente, tentando se colocar como cliente. Você compraria na sua drogaria? Identifique e planeje os componentes chaves do serviço. Existem alguns componentes que nos serviços tem que ter. Então, o serviço prestado ao cliente tem que estar de acordo com o tempo e o que o cliente quer. Utiliza benchmark. Benchmark é você copiar as melhores práticas que os concorrentes fazem. Vocês estudam farmácia. Aproveita para conhecer o que as farmácias, vocês admiram nas farmácias que vocês vão de tão bom. Desenvolve uma matriz de serviço performance. Eu vou explicar depois isso para vocês como funciona. E há algumas questões-chave que você tem que perguntar. Vocês têm que perguntar se vale a pena ou não. Quais os serviços vão ser cobrados, quais serão gratuitos? Quantos clientes vocês vão querer por dia? Qual será a sua base de clientes? Quem será o seu cliente? Você vai atender mais crianças? Mais pessoas de idade, que o Brasil está envelhecendo? Você vai ter umas coisas. Qual a projeção de receita e despesa para a implantação de serviços ao cliente? Que ferramenta você vai usar para saber o teu investimento? Vai ter um orçamento de receita e despesa?
Quais as metas que vocês vão ter de receitas que vocês têm que ter? Quem fará o serviço? Será você mesmo? Você vai ter que contratar pessoas? Vocês terão que ter outras pessoas? Então você dispõe de tempo para fazer um número de serviço? Você trabalha em outra empresa e também vai ter a farmácia? Como você vai conciliar as atividades e executar o serviço em quantidade e qualidade que propicie resultados? Aí estão os principais pontos para vocês pensarem na estrutura da administração farmacêutica. Então é isso, pessoal. Obrigado, hein?